Esse é o programa Nossa Igreja, chegando até você que acompanha a TV União em São João da Boa Vista e também quem está ligado nos canais de comunicação da Diocese. Como é bom estar com você em casa, no trabalho, para você que nos acompanha pelas redes sociais, para você que está nos assistindo aqui na TV União em São João ou em uma das cidades alcançadas por esta emissora. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, é muito bom ter a sua companhia e, claro, a sua participação, sugestão, compartilhamento, os comentários que chegam para a equipe aqui do programa Nossa Igreja também, que são recebidos com muito carinho. Nossa gratidão a você que nos acompanha e evangeliza através também do compartilhamento deste programa, deste conteúdo. Nesta semana, vamos abordar como foi a Missa dos Santos Óleos, realizada na Catedral de São João da Boa Vista. E aproveitando logo esse início de programa também, sempre rezamos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Por isso agora eu quero convidá-los a rezar conosco, colocar o nosso coração em prece, elevar aquele louvor ao nosso Deus com a oração que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós que percorremos um longo caminho durante este tempo quaresmal, com várias participações aqui no programa Nossa Igreja, nesta semana nós vamos acompanhar os melhores momentos, como foi a Missa dos Santos Óleos, que por vezes é confundida com os óleos da visão, mas na realidade estes óleos são aqueles utilizados nos batismos, nas ordenações, na crisma, no crisma. Então, são abençoados pelo bispo. Nesta semana, no dia 25 de março, nós tivemos o arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto e atual administrador apostólico Dom Moacir Silva, que concelebrou com os padres que fazem parte do Colégio de Presbíteros, numa linda celebração com a participação de vários sacerdotes, a grande maioria da nossa diocese, também com religiosos, religiosas, com leigos também que encheram o nosso centro de referência da Diocese, que é a Catedral São João Batista, em São João da Boa Vista. Vamos conferir. Queridos padres, hoje é o aniversário natalício do nosso ministério, que tem sua raiz e fonte no sacerdócio de Jesus Cristo. Com ele, fomos consagrados a Deus para a salvação da humanidade. Temos consciência de que a identidade do sacerdote deriva da participação específica do sacerdócio de Cristo, pelo qual o ordenado se torna na Igreja e para a Igreja imagem real, viva e transparente de Cristo sacerdote, uma representação sacramental de Cristo, cabeça e pastor da Igreja. A configuração plena a Jesus Cristo é a meta de todo o itinerário formativo, inicial e permanente. A configuração a Cristo é consequência do segmento no qual se aprendem e se praticam as bem-aventuranças do reino, o estilo de vida do próprio Jesus, seu amor e sua obediência filial ao Pai, sua compaixão entranhável frente à dor humana, sua proximidade aos pobres e aos pequenos, sua fidelidade à missão confiada, seu amor serviçal até a doação da sua vida para conhecer o que ele fez e para discernir o que se deve fazer nas atuais circunstâncias. A configuração a Cristo implica identificar-se com ele e também compartilhar o seu destino. Identificar-se com Jesus e
e compartilhar o seu destino. Eis aqui a grande orientação para a nossa vida e ministério sacerdotal. E hoje, São Lucas nos apresenta o programa de Jesus, porque é precisamente esse o programa que os seguidores de Jesus devem ter diante dos olhos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Jesus se sente ungido pelo Espírito de Deus, impregnado por sua força. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Deus se preocupa com o sofrimento das pessoas. Por isso, seu Espírito impele Jesus a deixar sua aldeia e levar a boa nova aos pobres. Esta é a sua grande tarefa: pôr esperança no coração dos que sofrem. Se o que nós fazemos e dizemos não é captado como boa notícia para os que sofrem, que evangelho estamos pregando? É interessante observar que o primeiro olhar de Jesus não se dirige ao pecado das pessoas, mas ao sofrimento que arruína suas vidas. A primeira coisa que toca seu coração não é o pecado, mas a dor, a opressão e a humilhação que homens e mulheres padecem. Nosso maior pecado consiste precisamente em fechar-nos ao sofrimento dos outros para pensar apenas em nosso próprio bem-estar. Jesus se sente ungido pelo Espírito de um Deus que se preocupa com os que sofrem. É esse Espírito que o impele a dedicar sua vida inteira a libertar, aliviar, curar, perdoar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano da graça do Senhor. Esse programa de Jesus nem sempre foi o programa dos cristãos. A teologia cristã dirigiu sua atenção mais ao pecado das pessoas do que ao seu sofrimento. Muitas vezes, a preocupação com a dor humana ficou atenuada pela atenção à redenção do pecado. O cristão verdadeiramente espiritual, ungido pelo Espírito, é encontrado da mesma forma que Jesus, junto aos desvalidos e humilhados. O que o caracteriza não é tanto a comunicação íntima com o Ser Supremo, quanto ao amor de um Deus Pai que o envia para os seres mais pobres e abandonados. Como recordou certa vez o falecido cardeal Martini, nesses tempos de globalização, o cristianismo deve globalizar a atenção ao sofrimento dos pobres da terra. O Espírito de Deus está em Jesus, enviando-o aos pobres, orientando a vida dele para os mais necessitados, oprimidos e humilhados. Nessa direção, devemos trabalhar nós, seus seguidores. É esta orientação que Deus encarnado em Jesus quer imprimir à história humana. Os últimos deverão ser os primeiros a conhecer esta vida mais digna, libertada e feliz que Deus quer já desde agora para todos os seus filhos e filhas. Não devemos esquecer isso. A opção pelos pobres não é uma invenção de alguns teólogos do século XX, nem uma moda colocada em circulação depois do Vaticano II. O Papa Bento XVI, de saudosa memória, disse na abertura da 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e Caribenho em Aparecida, disse ele que a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica, naquele Deus que se fez pobre por nós para enriquecer-nos com a sua pobreza. A opção pelos pobres é a opção do Espírito de Deus que anima a vida inteira de Jesus e que nós, seus seguidores, devemos introduzir na história humana. Já o dizia São Paulo VI, é um dever da Igreja ajudar para que nasça a libertação e fazer com que ela seja total.
Só é possível viver e anunciar Jesus Cristo a partir da defesa dos últimos e da solidariedade com os excluídos. Se o que fazemos e proclamamos a partir da Igreja de Jesus não é captado como algo bom e libertador pelos que mais sofrem, é de se perguntar: que evangelho estamos pregando? Que Jesus estamos seguindo? Que espiritualidade estamos promovendo? Estamos caminhando na mesma direção de Jesus? Queridos padres, tudo isso toca muito diretamente nossa vida e missão. É o nosso seguimento de Jesus que está em jogo. É a nossa configuração a Cristo que está em jogo. Queridos padres, vamos renovar os compromissos assumidos no dia da nossa ordenação. A renovação de tais compromissos deve ser antecedida por uma reflexão, por um exame. Tenho sido consequente com os compromissos assumidos na ordenação perante o bispo, a igreja ali reunida? Tenho vivido como convém a alguém configurado com Cristo, cabeça e pastor da igreja? No silêncio do coração, pensemos um pouco nisso. Momento histórico e marcante para a nossa diocese que se repete a cada ano, a Missa dos Santos Óleos, que é celebrada sempre na quinta-feira santa, mas o bispo ou arcebispo tem esta liberdade de mudar a celebração para terça-feira, ou no nosso caso, como foi na segunda-feira, dia 25 de março. Outra data importante que já se prepare para ela, que é a ordenação e a posse do Monsenhor Eugênio, nosso 7º bispo diocesano, nomeado pelo Papa Francisco. E você que nos acompanha está convidado a participar, a estar conosco nesta grande festa, nesta grande celebração em nossa diocese, dia 7 de abril, no SIC, o Centro de Integração Comunitária, que fica bem próximo ali da FAI. É um ginásio de esportes em uma das entradas, bem próximo, é uma das entradas de São João da Boa Vista, por isso aproveite esta data marcante para a nossa diocese. Anote aí e não perca, participe, 7 de abril, a partir das 9 da manhã, no SIC, ordenação e posse de Monsenhor Eugênio. Vamos agora ouvir a palavra do pastor, uma meditação que nesta semana tem a participação do assessor diocesano da Pastoral da Comunicação, Padre Mário Adorno. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Esse é o anúncio pascal, tão esperado por todos nós. E hoje, sendo domingo de Páscoa, nós desejamos a todos vocês, queridos irmãos e irmãs que acompanham o programa Nossa Igreja, o quadro Palavra do Pastor, hoje desejamos a cada um de vocês Feliz Páscoa. E vamos ouvir o Evangelho de hoje, nesse domingo da ressurreição do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a narrativa deste Evangelho nos fala que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo. E o primeiro dia da semana é o domingo,
Por isso, para nós cristãos, o domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição, é o dia de celebrar a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte. A igreja hoje que canta a ressurreição de Jesus, a igreja que hoje em todo o mundo também é chamada a anunciar, como na boca das mulheres, a verdade de que Jesus Cristo saiu vencedor do túmulo. E esta ressurreição de Jesus também é para nós a esperança e a certeza da nossa ressurreição. Que se desperte em nós esta fé no ressuscitado. A princípio, nós temos aqui Maria Madalena, que fica desesperada, preocupada. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Mas depois, na pessoa de Pedro e de João, se confirma que realmente Jesus saiu vencedor do túmulo. E veja que esses dois discípulos têm um significado. Pedro, que é a igreja, ainda que João corra e chegue primeiro, não é ele que vai lá verificar que realmente Jesus ressuscitou. É Pedro que entra lá no túmulo. É a igreja que será a voz no mundo de que Jesus Cristo está vivo, está ressuscitado. É a voz límpida e pura da Santa Igreja que anuncia ao mundo que o Senhor é vencedor da morte. Meu querido irmão, minha querida irmã, que nós celebremos com fé todo este tempo agora. Nós teremos 50 dias para celebrar bem a Páscoa do Senhor. Viveremos a oitava pascal, um dia de 8 dias, que serão dias para celebrar muito esse acontecimento, mas depois nós vamos caminhar para a festa de Pentecostes. Por isso, 50 dias para anunciarmos com toda alegria, com os cantos, com a nossa fé e nossas expressões, que Jesus Cristo é vivo e Ele está no meio de nós. A morte não mata mais, o Senhor é vencedor da morte. Desejo a você, com essa bênção, a sua família, a todos, uma feliz e santa Páscoa e que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Mário, pela participação, pela contribuição, por esta meditação sobre o domingo da ressurreição. Que tenhamos todos uma ótima semana. Nos encontraremos no próximo episódio. Aquele abraço. Tchau, tchau.